Boa noite, amados, graça e paz do Senhor Jesus, esteja encharcando a tua vida, encharcando a tua casa. Nós estamos muito contentes, felizes de estarmos em mais este domingo, na presença do Senhor, juntos para adorá-lo. É um tempo muito especial, tempo de celebração, é a nossa grande celebração na presença do Senhor. Que você também esteja tendo um domingo excelente, porque nós estamos tendo um domingo maravilhoso, na presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, este texto é um texto de cabeceira meu, texto que Deus fala muito comigo através dessa ministração de Paulo, à igreja de Roma, texto onde constantemente o meu coração é trabalhado e ministrado, não porque tem uma novidade embutida neste texto, mas porque constantemente eu preciso ser renovado pela presença do Senhor, renovado pelo Espírito Santo de Deus, constantemente eu preciso ser transformado de glória em glória. Por isso, nessa noite, diante deste texto, eu gostaria de tratar no seguinte tema: vivendo vitoriosamente. Você pode repetir ele após mim? Diga assim comigo: vivendo vitoriosamente. E aqui há um trocadilho nosso, né? Que nós colocamos aqui, não é de autoria nossa, mas nós fizemos a questão de colocá-lo, para que você possa entender o quanto nós precisamos vencer uma batalha que está sendo travada na nossa mente, uma batalha que está sendo travada na tua mente, uma batalha que nós não enxergamos, não vemos, mas que é real, e muitas vezes nós somos derrotados, porque perdemos a batalha na nossa mente. Eu me lembro, por exemplo, antes de nós entrarmos aqui, de um grande jogo que nós tínhamos, um jogo de uma final, que nós tínhamos um campeonato regional de basquete, lá na nossa região, lá do Paraná, e nós estávamos jogando contra um grande time de Londrina, e quando nós chegamos para o jogo, nosso time só tinha apenas um reserva, nosso time de basquete, o time deles era enorme, literalmente. Quando nós olhamos ali, tinham rapazes, na época eu era adolescente, tinham rapazes ali que já tinham barba, grandes rapazes, uma grande quantidade também de moços ali, e nosso time ficou apavorado, e nós perdemos aquela batalha. Quando nós fomos depois do jogo, né, ter um tempo com o nosso técnico, ele dizia para nós: olha, vocês tinham a plena capacidade de vencer, mas vocês já entraram derrotados. Como assim entrar derrotado para um jogo? Nós perdemos a batalha aqui na nossa mente. E essa expressão aqui no texto original, em grego, como nós olhamos aqui o apóstolo Paulo falando sobre nós sermos renovados no nosso entendimento, ou seja, renovados na nossa mente. Essa expressão no original grego significa nous, que tem o seguinte significado, a seguinte força de expressão: reflexão, percepção e compreensão. Ou seja, este texto, para nós entendermos melhor, ficaria então que sede transformados pela renovação da vossa reflexão, ou então pela renovação da percepção, da compreensão. Há outras três forças de expressão para esta palavra no grego, que seria sentimento, juízo e determinação, ou seja,
que vocês sejam transformados pela renovação dos vossos sentimentos, renovação do juízo, do nosso juízo de valor, renovação da nossa determinação. Olha que coisa interessante para a nossa vida. Paulo está nos dizendo que as batalhas que nós lutamos no dia a dia, grande parte delas, nós já perdemos porque não renovamos o nosso entendimento. Ou seja, nós continuamos com o jeito de pensar, com a nossa reflexão, ou com a percepção daquilo que está acontecendo, ou a compreensão, ou o sentimento sem renovar, ou um sentimento que não está sendo transformado pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu posso ver alguns momentos neste texto para nós aprendermos e crescermos juntos, né? E o primeiro desses momentos é que nós enfrentamos lutas na nossa mente. Há uma luta constante acontecendo na nossa mentalidade. Quando eu vejo Paulo falando, olha, transformem pela renovação da vossa mente. Eu entendo que Paulo está dizendo aos romanos, olha, vocês precisam renovar a mente de vocês para que vocês sejam transformados. Porque uma mente, uma reflexão, uma percepção, um jeito de compreender as coisas, como do velho homem, ou já de uma forma retrógrada, não nos permite sermos vencedores, ou não nos permite alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Olha o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5 nos ensina. Porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você parou para pensar e para refletir que tudo que este texto aqui, que Paulo escreve aos Coríntios, tem a ver com a nossa mentalidade, ou com a nossa mente? É interessante porque a vontade e o espírito do homem, olha essa afirmação, são o alvo dos espíritos malignos, e o campo de batalha é a nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. Pastor, simplesmente me deu uma vontade de fazer algo. Será que realmente foi apenas uma vontade? Ou essa vontade é fruto de uma sugestão? Sugestão de algo que você viu? Sugestão de uma artimanha do inimigo? Ou uma sugestão da sua carne? Os nossos pensamentos não apenas são pensamentos, mas muitas vezes nós estamos sendo sugestionados. 2 Coríntios 4:4 também nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento, a mentalidade dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Entendimento. As pessoas que não conhecem o Evangelho, que se encontram como incrédulos, diz a palavra que o Deus deste século cegou o entendimento, a mentalidade. Olha a importância de renovarmos a nossa mente. Talvez você, quando lê a palavra, tem algumas coisas que te colocam contra a parede, no sentido de confronto. Peça a Deus que haja um renovar do teu entendimento, para que você possa experimentar a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. 2 Coríntios 11:3 diz o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Note que a artimanha é a mesma, né? A vontade e o espírito do homem estão sendo alvos dos espíritos malignos, ou estão sendo alvos da carne, de setas lançadas, e essa batalha se trava na nossa mente. Mas eu entendo, queridos, que existem basicamente alguns portais na nossa mente, ou portas, onde nós deixamos entrar essas artimanhas, essas setas, ou nós podemos bloqueá-las. Quando nós falamos de mente, de uma luta que acontece na mente, quando nós falamos agora em segundo lugar sobre portas na nossa mente,
Tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Há pessoas que realmente estão perturbadas, apavoradas, desesperadas, vivendo uma batalha constante nas suas mentes. Não é assim, por exemplo, quando a pessoa começa a construir algo na sua mente, imagine, ai meu Deus do céu, por que aconteceu isso? Por que fulano está chegando num horário diferente? Geralmente chega nesse horário, por que não me avisaram? Imagine se você passa por tudo isso, e de repente quando você chega num lugar, preocupado com algo, as pessoas estão apenas organizando uma festa de aniversário surpresa para você. Batalhas na mente, fantasmas que nós construímos. Agora entenda, que nós temos aqui alguns portais, eu gostaria de falar sobre 2 deles nessa noite. Os portais da visão e da audição. Tudo que chega à nossa mente passa por aquilo que nós ouvimos e passa por aquilo que nós vemos. Visão e audição. Nós vamos falar primeiro acerca do portal da visão. A palavra de Deus nos diz o seguinte, no Salmo 13, verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Olha que coisa tremenda, queridos. Ilumina-me os olhos, olha a visão aqui, para que eu não durma o sono da morte. Olha que coisa fantástica de Deus para a nossa vida. Aqui o salmista está dizendo, Senhor, toca nos meus olhos, toca na minha visão, para que eu enxergue as coisas como tem que ser, para que eu não caia em pecado por causa dos meus olhos. Toca a minha visão, para que eu não me desvie da tua presença. O salmista também no Salmo 19:8, ele diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ilumina a visão. E aqui visão não é simplesmente a capacidade de enxergar, mas é a forma como nós enxergamos as circunstâncias, como nós discernimos as questões. E aqui o texto diz que os mandamentos, o mandamento do Senhor é puro, fala de pureza, de santidade, e a palavra de Deus, ela tem a propriedade de iluminar os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 101, verso 3 diz, não porei coisa imprestável diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Este é tempo onde você tem investido, querido, em outras coisas, em assistir, talvez muitas séries, muitos vídeos, você tem investido tempo desta forma, mas tome cuidado com aquilo que você deixa entrar pelos teus olhos, pela tua visão. Tome cuidado com aquilo que você tem assistido. Não há mérito de simplesmente dizer que é pecado ou não. Tem coisas também que pessoas que têm se afundado em vícios de pecado nestes tempos de quarentena. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Toma cuidado com aquilo que você está assistindo. Você começa a colocar coisa imprestável diante dos teus olhos. Logo a tua mente está contaminada. E logo o teu corpo inteiro está em trevas. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Olha que a palavra da profecia de João a uma das igrejas, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós não vamos pregar aqui sobre este texto de Apocalipse, sobre esta igreja específica, mas há uma característica interessante. Esta igreja de Apocalipse era uma cidade conhecida justamente por essa produção de colírio, uma cidade muito rica, comercialmente dizendo, tinha ali muito comércio, e ela era conhecida pelo colírio, e era conhecida também pela qualidade das roupas, as fábricas têxteis, elas eram muito fortes nessa região, e aqui Jesus diz, olha, compra ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, dizendo acerca da riqueza que havia naquela região, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amados, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, vai determinar sim,
aquilo que chega à nossa mente. Os nossos olhos devem ser filtrados, querido, pelo filtro da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir televisão, jamais, ou YouTube, ou outras redes sociais, mas tome cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Comece a filtrar, para que a tua mente fique em paz. O segundo portal que eu gostaria de trabalhar nessa noite, é o portal da audição. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, diga visão, e diga audição. Diga a ela, tome cuidado com aquilo que você vê. Diga, tome cuidado com aquilo que você ouve. Visão e audição. Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao 4, diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Inclina os ouvidos, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos. Aqui Salomão está dizendo para nós inclinarmos os nossos ouvidos à palavra de Deus, à sabedoria do Pai, à inteligência do Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ao que você tem inclinado os teus ouvidos? Neste tempo de crise, o que tem sido uma realidade na tua mente? O Deus eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que te guarda, aquele que guarda os teus caminhos, aquele que não dormita, aquele que não dorme, aquele que é o nosso guarda, aquele que diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, aquele que cuida da nossa história. É a Ele que você tem dado ouvidos, aquele que faz milagres, aquele que te sustenta na hora da angústia, aquele que te sustenta na hora da aflição e da enfermidade. É a Ele que você tem dado ouvido? Ou a outras coisas? É ao Senhor que você tem dado ouvido quando Ele diz para que aquele que errou peça perdão e aquele que está sendo pedido perdão que o conceda? Ou você está dando ouvido ao vizinho, à vizinha, ou ao fulano, ciclano, beltrano, que diz, não, larga a mão, separa, né? A quem você tem dado ouvido? Ou larga a mão, deixa para lá, não faz nada não, cada um com seus problemas. Nós precisamos dar ouvidos, inclinar os nossos ouvidos à sabedoria e à inteligência que vem de Deus, para que nós conservemos a discrição, e os nossos lábios guardem o conhecimento. Provérbios 15, 31 diz que os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Não sei se você encontra pessoas no dia de hoje, talvez só aqui aconteça isso, né? Estou brincando, né? Em todo lugar tem. Pessoas que não atendem repreensão. Pessoas que têm uma dificuldade de serem chamadas a atenção. Hoje é um tempo onde ninguém gosta de ser repreendido. Aliás, no primeiro momento, realmente ninguém gosta de ser repreendido. Ela parece ser complicada, né, a chamada de atenção. Mas ela produz vida. E diz o texto que no meio dos sábios tem a sua morada, aquele que dá ouvido à repreensão. Provérbios 28, 9 diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se a gente não pratica a palavra de Deus, se nós não vivemos em santidade, não estou dizendo que de quando nós outrora acabamos pecando, se nós vivemos na prática do pecado, sobre isso que eu estou dizendo, se eu decido viver na prática do pecado, e vou bater o meu ponto, de forma religiosa, diz o texto de Provérbios, que a nossa oração é abominável ao Senhor, a oração de alguém que não quer praticar a palavra, mas quer pedir a bênção do Senhor. Olha que coisa terrível, né? Esses momentos todo mundo pede oração, né? Ah, pastor, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo. Estamos aqui para orar mesmo, né? Mas você tem praticado a palavra do Senhor? Os seus ouvidos
Estão ouvindo a palavra e praticando, ou você tem desviado os teus ouvidos da palavra de Deus? E finalmente, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quais vozes você tem ouvido? Quais são as vozes que têm achado lugar, morada no teu coração, na tua mente? Que você vê e aquilo que você ouve. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Em terceiro lugar, nós já identificamos que há uma batalha acontecendo na nossa mente. Os portais de entrada ou de acesso para essa batalha, dois deles são a nossa visão e a nossa audição. Mas eu quero falar sobre cura, sobre como receber a cura para a nossa mente. E aqui eu não estou dizendo apenas de uma enfermidade física, mas receber cura no que diz respeito a receber este toque de Deus, para tornar a nossa mente novamente saudável. Talvez você tenha enfrentado batalhas como ninguém entende, lutas da tua mente, coisas que te perturbam, que ficam aí fomentando a tua mente dia após dia, mas essa é uma noite onde Deus, Ele deseja tocar a tua mente, trazer cura à tua vida, e de uma vez por todas, que você possa sair vitorioso, mais do que vencedor, por intermédio de Cristo Jesus. E eu quero te convidar a voltar para o nosso texto base de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados, eu gostaria que você anotasse essa expressão, conformados, com este mundo, mas sede transformados, anote esta também, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo ele faz um jogo de palavras, conformados e transformados. Não sede conformados, e aqui a expressão é susquematitzo, que significa tornar-se semelhante, ou colocado em uma forma. E a segunda expressão é transformados, que é metamorfo. E aqui ela está no presente contínuo, seria o equivalente ao presente contínuo aqui na língua portuguesa, que é uma troca de caráter e conduta contínua, uma atualização do antivírus contínua, uma mudança de mentalidade contínua, de caráter, de conduta. Sejam então transformados e não conformados. E aí, querido, você está entrando na forma desse mundo? Você está dentro da forma ou fora da forma? Você está dentro do padrão de Cristo ou dentro do padrão do mundo? Quando Paulo escreve ao Timóteo, ele fala: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Ele não está falando de uma forma, mas de um padrão divino para a nossa caminhada. Mas aqui aos Romanos, ele diz: olha, não entrem na forma, não se tornem semelhantes a este século. Eu quero te perguntar, a quem você tem se tornado semelhante? Lembre-se da batalha na mente, lembre-se do portal da visão e da audição, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós vemos e ouvimos, aquilo que você tem alimentado a tua vida. Mas o que Deus tem para nós é que nós sejamos transformados, que haja uma troca de caráter e conduta contínuas na nossa vida, para que nós não tenhamos mais uma mente como qualquer mente, mas tenhamos a mente de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12 a 16, ele nos dá a seguinte palavra: mas nós não recebemos o espírito do mundo. O nosso caráter tem que ser de acordo com o Senhor, não com o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Qual é o espírito? O Espírito Santo. Qual é a maior e a mais evidente característica do espírito? Santidade. O espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo porque recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós vemos momentos onde as pessoas têm buscado o Espírito Santo, clamado: Senhor, derrama Espírito Santo do teu poder. Eu quero te dizer que a evidência maior do Espírito de Deus é a santidade. E onde ele se manifesta, ele produz santidade. Mas se alguém está fechando os ouvidos, usando o texto que nós já lemos, fechando os ouvidos, ou desviando os ouvidos da palavra de Deus, ou seja, não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, mas tem clamado que haja o manifestar da unção do Espírito Santo, essa pessoa está sendo nécia, está sendo louca, porque ela está clamando juízo sobre a sua vida, juízo sobre a sua história, porque o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta para trazer santidade naqueles que querem ser santificados pelo Senhor, para trazer esse renovar da mente, para que possamos ter a mente de Cristo e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se ele se manifesta a alguém que não quer viver dessa forma, a manifestação dele se torna juízo nas nossas vidas. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Feche os teus olhos. Nós queremos orar. Eu quero orar apresentando a tua vida, o teu coração. Eu não sei quais são os tipos de batalha que você tem enfrentado na tua mente. Talvez você tenha lutado há anos com isso. Talvez são batalhas que dizem respeito a este período que nós estamos vivendo. Mas nessa noite eu quero te convidar a clamar ao Deus que pode manifestar a glória dele e trazer renovo sobre as nossas mentes. Eu quero orar: Senhor, renova a nossa mente para que possamos ter a mente de Cristo em nós. Coloque a tua vida diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar agora que haja um toque do Senhor na nossa mente. Talvez há batalhas que meu irmão e minha irmã têm vivido durante anos. Talvez há batalhas que são mais recentes. Mas eu quero te pedir que haja, ó Deus, um renovar da nossa mentalidade nessa noite. Um renovar no nosso jeito de sentir, de compreender, de entender as coisas, que só o teu Espírito pode produzir, para que haja uma troca de caráter, de mentalidade, para que sejamos continuamente renovados na nossa conduta, no nosso caráter. Se porventura, ó Deus, até hoje as portas da nossa mente estavam recebendo ataques de Satanás que nós mesmos estávamos permitindo, colocando e expondo os nossos olhos aquilo que não edifica o Senhor, que a partir dessa noite cada um de nós possa tomar uma postura reta diante do Senhor, de dar ouvidos à tua palavra e fechar cada uma dessas portas e abrir somente essas portas para aquilo que edifica e constrói a nossa caminhada. Renova a mente do meu irmão, renova a mente da minha irmã, para que nós possamos viver e experimentar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, que prazer nós estarmos juntos aqui, que você tenha uma semana bendita, cheia da presença do Senhor, e nós nos vemos na terça-feira, neste mesmo canal, às 19h30, no horário aqui de Mato Grosso do Sul, e eu te espero lá, para estarmos juntos na presença de Deus. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Receba a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai,
Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.